O primeiro trabalho que vai ser apresentado pela Albenize Lavede, correlações entre metodologia profissional e acadêmica no ensino da tecnologia da construção. Boa tarde a todos. O meu trabalho, diferentemente da maioria que já foi apresentado aqui, ele não discute, não compartilha de experiências didáticas desenvolvidas nas escolas. Eu não estou compartilhando aqui as minhas experiências na UFRO, mas estou trazendo alguns dados parciais da minha pesquisa de doutorado que eu desenvolvi na FAUSP, intitulada Os Espaços Experimentais das Escolas Públicas de Arquitetura do Brasil, Realidade ou Utopia. Esse trabalho eu tive o apoio da FAPESP, e pude viajar pelo país, nas 5 regiões do país, e avaliar 21 cursos inseridos em instituições públicas. E entrevistar 67 profissionais, os principais atores que atualmente estão à frente das disciplinas da tecnologia da construção. Então, esses dados já foram sistematizados, a tese já foi finalizada, mas eu não me senti ainda muito confortável de publicar antes de passar pelo crivo da banca que vai acontecendo esse mês. Então, eu trago aqui hoje para vocês alguns resultados parciais referentes à pesquisa bibliográfica, que eu acredito que também é interessante, referente a metodologias projetuais que tiveram o apoio da experimentação construtiva. Então, eu analiso metodologias desenvolvidas tanto por arquitetos como também por engenheiros que tiveram na experimentação o apoio necessário para o desenvolvimento de suas criações. Eu também identifico alguns profissionais que fizeram no contexto acadêmico uma extensão do seu trabalho. Eu identifico alguns aspectos metodológicos passíveis de transferência para a área acadêmica, como o fato desses profissionais terem utilizado o processo experimental em associação à avaliação técnico, a avaliação teórica. Isso eu chamo de associação de meios. O que seria isso? São quando os profissionais se valem de dados, eles têm a propriedade de analisar esses dados fornecidos e interpretar também esses dados fornecidos pelas ferramentas físicas. Para eu ter um pouco mais de... Eu senti a necessidade, ao longo do meu trabalho, de dividir entre metodologia apoiada pela lógica construtiva e também metodologias apoiadas pela lógica experimental. O que seria isso? A lógica construtiva são aspectos metodológicos, que se valem de dados já validados e amplamente divulgados, e já no caso da lógica experimental, eles se valem de dados, são projetos sem precedentes, onde o uso das ferramentas experimentais elas são imprescindíveis. Então, é nítido ao longo dessa minha avaliação que o período compreendido entre a década de 30 e também 60, ela se destaca pelas inovações realizadas no campo da investigação estrutural. Esses profissionais, de forma recorrente, eles adotam um processo intuitivo por meio da experimentação construtiva em associação à análise teórica e científica. Alguns autores falam que a habilidade de projetar objetos complexos está diretamente ligada à habilidade de interpretar, de avaliar esses dados, de acordo com o processo experimental. Como eu já comentei, esses profissionais que eu analisei, eles fizeram do contexto acadêmico uma extensão do seu trabalho. Então, eles viram nessa forma, nessa estratégia, uma oportunidade de sustentarem as suas pesquisas, pela disponibilidade de meios técnicos e também humanos, na forma de uma mão de obra altamente qualificada, como técnicos, pesquisadores, docentes. E, em contrapartida para a universidade, essas parcerias também eram interessantes. Por quê? Porque é uma forma de se aproximar da sociedade, de ver a aplicabilidade desses conhecimentos lá gerados. Um desses profissionais
muito conhecido no meio, né, dos engenheiros, é Louis de Neve, que em diversos momentos ele se declarou um partidário fervoroso do processo experimental, em associação ao conteúdo teórico científico, né? Aqui é um projeto de um hangar desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, em 1936, na cidade de Orvieto, Itália, né? E essas são as maquetes utilizadas por ele, né? Onde vocês veem alguns extensômetros para medição de deformações. E esse experimento ele desenvolveu no Laboratório Politécnico de Milão. Estes são outros modelos físicos adotados por Louis de Neve, também desenvolvidos nessa universidade, né, nos laboratórios da Politécnica de Milão, onde ele se vale dos modelos reduzidos e também de protótipos em escala real. Assim como Neve, Eduardo Torroja ele também se vale dos modelos físicos para melhorar o entendimento das suas estruturas, né, principalmente nos seus estudos de cascas cimentícias. Aqui vocês veem o Hipódromo de Madrid, é um desses exemplos, né, também desenvolvidos na mesma época que Louis de Neve desenvolveu o projeto do hangar em Orvieto. E aqui, para estudar esse projeto, Torroja, ele inicia por maquetes de papelão, passando posteriormente para protótipos em escala real. Ali vocês veem uma figura de uma seção desse projeto, né, sobrecarregado com sacos de areia, onde ele acaba tendo um pouco mais de dados e contrapõe esses dados com equações matemáticas. Estes também são outros experimentos, são maquetes reduzidas desenvolvidas por Torroja na universidade. O primeiro deles é de um hospital da cidade universitária, em Madrid. O segundo é o Frontón Recoletos. E o terceiro são investigações de canais e diques. Sobre a academia, ele faz algumas considerações sobre a experimentação. Ele considera, Torroja, né, ser uma forma eficaz do ensino, porque melhora o entendimento dos princípios básicos das estruturas. Ele também comenta que é um processo, né, que aguça a intuição e que, em associação ao profundo conhecimento dos materiais, é uma forma de você formar um profissional mais reflexivo diante do dinamismo, né, dos avanços tecnológicos. Outro profissional também, agora um arquiteto, Frei Otto, que se dedicou, né, ao processo experimental por volta da década de 60, no Instituto de Estruturas Leves, em Stuttgart, e ao longo de 30 anos ele aperfeiçoa os seus modelos físicos, né, para o estudo de estruturas tensionadas, tanto com membranas como também com malhas de cabos. Ali no canto vocês veem alguns experimentos que ele realiza, tanto com modelos reduzidos, né, como também protótipos em uma outra escala. Sobre a questão acadêmica, é bastante interessante quando você se aprofunda um pouco mais no estudo de Frei Otto, porque você vê que o envolvimento com a academia coincide com o momento que ele passa a encarar a arquitetura como ciência. E foi nesse momento que ele transfere o seu laboratório de estruturas leves para a Universidade de Stuttgart. Essa foi uma estratégia de Frei Otto para sustentar as suas pesquisas, ter investimentos contínuos e a utilização de uma mão de obra altamente qualificada. E foi dentro da universidade que ele desenvolveu, né, grandes projetos, como o pavilhão da Expo 67, assim como o estádio de Munique para os Jogos Olímpicos de 72, que é esse anterior, que é esse aqui. Ao enquadrar João Figueiras Lima, o nosso Lelé, né, como um profissional adepto da experimentação, a gente deve considerar que ele foi o único profissional nacional que estudou, né, a experimentação, se utilizou da experimentação com a mesma profundidade dos demais aqui, que eu coloquei para vocês. Né? Em diversos momentos, ele obtém respostas para problemas socioeconômicos, como esse desenvolvido,
na cidade de Salvador, na Bahia, e ele faz uma consideração muito pertinente sobre a experimentação. Para ele, a cultura brasileira ela é muito conservadora frente à experimentação, né? É uma cultura que quer o lucro imediato, né? Não investe em inovação tecnológica. Esse é um projeto que ele desenvolve em um contexto extremamente precário, né? Para resolver um problema de saneamento e também de drenagem, e ele desenvolve peças pré-moldadas, facilmente transportáveis. Em relação à academia, Lelé ele tem 3 oportunidades de se aproximar à academia. A primeira delas foi na UNB, né, a convite de Darcy Ribeiro e também de Oscar Niemeyer. Ele atua como docente e é coordenador também de um centro tecnológico. Lá ele é estimulado a implantar, né, um centro de pré-fabricação. Só que, por conta do golpe militar, esse centro nunca foi implantado. Essa seria a base do ensino da UNB, tanto para o curso da engenharia como também da arquitetura. Um outro momento que ele se aproxima da academia é em Goiás, na cidade de Abadiânia, né, onde ele firma uma parceria com a Universidade Católica de Goiás. Aqui, ele desenvolve também, né, por meio da pré-fabricação, ele desenvolve em um contexto extremamente precário, é a segunda imagem ali, a do meio, ele desenvolve peças e aqui ele prova a viabilidade de você utilizar uma alta tecnologia, né, em um contexto muito precário e com também uma mão de obra bem não altamente qualificada. Essa experiência ela também foi abortada, tá? Também foi interrompida. Anos mais tarde, Lelé ele faz uma outra tentativa de se aproximar à academia, que é a Fábrica de Cidades, em Salvador. No terreno, ele destina uma área para o ensino, para um curso de pós-graduação, e o outro seria destinado à fábrica. Só que essa área, né, destinada à pós-graduação, ela nunca foi implantada. Então, seriam 3 situações frustradas de aproximação com o ensino, né? Mas Lelé ele acreditava piamente no potencial que as suas obras tinham como instrumento didático-pedagógico. Após o estudo desses profissionais, e também de muitos outros na minha tese, eu acabo fazendo algumas considerações que eu acredito que são importantes para serem levadas em consideração para pesquisadores que tenham interesse em temáticas que fazem uma associação entre projeto, né, processo projetual e também experimentação construtiva. A primeira delas seria o uso dos recursos materiais humanos versus parcerias de pesquisa. Esses profissionais que eu citei e outros, né, que têm uma metodologia semelhante, eles, para viabilizar as suas ideias, as suas criações, eles fazem parcerias não só com o contexto acadêmico, mas também com o contexto industrial. Né? Essa é uma estratégia de sustentar suas pesquisas e, né, pela disponibilidade de recursos, tanto materiais como humanos. Em relação a essas parcerias, esses profissionais também fazem uma outra consideração, que é a questão dessas parcerias entenderem, né, o que seria o processo experimental, que elas estivessem abertas a riscos e também abertas a fracassos, né, muito comum durante o processo experimental. Outra questão que eu avalio nesses profissionais é a colaboração de equipes multidisciplinares. Esses problemas, em diversos momentos, eles criam oportunidades de diálogo com profissionais das mais diversas formações, geralmente especialistas, né, proporcionando um caráter muito mais científico ao processo projetual e também dando abertura a novos campos de atuação que até então o arquiteto ele não atuava. Essa seria uma forma do arquiteto deixar o seu papel de mero especificador, passando então a um papel de articulador de problemas, tanto funcionais como também técnicos e também plásticos. Outra questão que eu avalio, que eu chego, é o equilíbrio entre conhecimentos gerais e específicos, né? Diante dos avanços que nós temos, né, há uma necessidade cada vez maior da aquisição de um conhecimento mais abrangente, para que não haja um descompasso
entre a disponibilidade de meios, que geralmente a indústria oferece, e por um lado, né, e de conhecimento profissional, a formação por outro, né? Por isso, a formação generalista e especialistas, ambas são importantes, né? Pois são os especialistas que nós recorremos muitas vezes, que nos deparamos em projetos muito complexos. Então, a gente bate muito na tecla da formação generalista, mas a especialista também é importante. Discernimento sobre a necessidade da pesquisa experimental. Frequentemente, esses profissionais eles falam que nem sempre a pesquisa experimental ela é importante, né? Somente diante de um projeto sem precedentes, por se tratar de processos muito onerosos, muito caros. Então, seria interessante, deveria restringir-se às construções de reconhecida importância técnica e arquitetônica, sendo imprescindível os problemas que escapem às ciências das construções. E também a questão da associação de meios, né, ao processo experimental versus análise teórica. Considerado imprescindível para que os dados fornecidos pelas ferramentas físicas sejam tratados e interpretados por quem os desenvolve, né? E os protótipos, geralmente adotados nas etapas iniciais de desenvolvimento, eles contribuem para elucidar a teoria, fazendo com que o processo investigativo ele torne-se parte integral do projeto. E o desenvolvimento de pesquisas em diferentes circunstâncias e contextos, né? Nós vimos aqui que existe, sim, a viabilidade de se desenvolver pesquisas em contextos limitantes. Muitas vezes, esses contextos até impulsionam algumas inovações. E, por fim, o reconhecimento sobre a complexidade do processo experimental. O ato criativo desses profissionais estudados resulta de um trabalho muito contínuo e de grande esforço, fruto de muitos anos de estudo e também dedicação. Dentre as principais dificuldades, né, tem as de ordem cultural, pela difícil aceitação, as de ordem econômica, diante de processos altamente onerosos, e também de ordem técnica, diante da disponibilidade de meios. A conjuntura dessas variáveis, elas acabaram induzindo muitos profissionais a se dedicarem a uma pesquisa específica, seja com material, seja com uma técnica específica, ou então se debruçar, né, ao estudo de alguma tipologia estrutural em particular. Então, seria isso. Queria aqui agradecer à FAPESP, que acabou financiando essa pesquisa, né, completa. É isso. O próximo trabalho que vai ser apresentado é o ato de construir como uma ação integradora de conteúdos no canteiro experimental da FAO-UFRJ. É o Marcos que vai apresentar. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos, né? A ideia desse trabalho é compartilhar com vocês uma recente experiência que nós temos desenvolvido lá na FAO-UFRJ. Um exercício muito simples, porém que a gente entende, e é um pouco o objetivo desse trabalho, né, trazer para o debate, que pelo fato de ser um exercício simples, mas que a gente consegue levar até a fase construtiva, ele se torna algo rico no sentido de que muitos dos conteúdos apresentados nas diversas disciplinas de graduação que os alunos já tiveram até esse período, a disciplina de 5º período, que esses conteúdos passam a ser aplicados porque aquele elemento precisa ser construído. Essa é mais ou menos a lógica do trabalho, tá? Eu sou o Marcos Silvoso, Patrícia e Rafael são os outros autores, professores também da disciplina. Então esse é o objetivo, muito rapidamente, né, utilizando um exemplo, né, de uma atividade, uma ação de canteiro experimental da FAO-UFRJ, do Departamento de Tecnologia da Construção, e discutir como esse exercício pode servir como uma estratégia de ensino que permite a integração de conteúdos. O nome da disciplina é Processos Construtivos 2, é uma disciplina de 5º período e o exercício é intitulado, no caso, a gente intitulou Projetar e Construir. Nesse exercício, os alunos são estimulados a projetar e construir um elemento imobiliário urbano. Depois esse tema acaba mudando um pouco ao longo dos períodos. A gente vai apresentar aqui resultados de 3 períodos.
Bom, algumas observações iniciais, né, muitas das quais já tratadas aqui durante o evento e que constituem, de certa forma, um diagnóstico. Existe um distanciamento entre o ensino de projeto de arquitetura e a reflexão sobre materiais, métodos construtivos, sistemas estruturais. Isso é um diagnóstico que eu faço em relação à nossa instituição, né, a faculdade, a UFRJ. As disciplinas de construção vêm perdendo espaço, né, nas nossas grades curriculares, muitas vezes tendo um papel secundário no aprendizado. O processo de ensino e aprendizado se concentra muito no projeto, deixando de lado a prática construtiva. O ensino de estruturas muitas vezes é visto como algo acessório, na medida que a materialidade não é abordada devidamente em muitas das disciplinas de exercício de projeto. Pela dificuldade de entender a materialidade, muitas vezes os alunos criam projetos distantes da realidade construtiva, né? Às vezes a experiência da construção acaba sendo delegada a profissionais da engenharia. Isso, obviamente, acaba formando arquitetos, né, com certas limitações. É importante também um outro diagnóstico que a gente faz, feito, né, por nós, assim, que às vezes a modelagem, a prototipagem digital surtem alguns efeitos contrários ao esperado, na medida que permitem, às vezes, a construção de modelos que desconsideram teoria de semelhança dos materiais e acabam podendo ser executados ou execuíveis, né, com os materiais utilizados pelos modelos, mas quando passa por um tamanho e uma materialidade real, aquilo se tornaria inexecuível. Do ponto de vista dos ensinos de estruturas, observa-se também que no ensino de estruturas, análise estrutural, muitas vezes os processos de dimensionamento dos materiais são de difícil compreensão. Isso não é uma característica dos alunos de arquitetura, na engenharia também é assim. Apresentação dos modelos analíticos, muitas vezes antes da compreensão dos elementos estruturais como um todo. Na verdade, são métodos de ensino, muitas vezes, abstratos, na medida que eles não consideram, né, não fazem, às vezes, a transposição entre aquele modelo analítico e a realidade. Bom, dentro disso, a gente entende o canteiro experimental possibilitaria ao estudante, aos exercícios de canteiro experimental, a apropriação de conteúdos. A gente não está inventando a roda, isso já é algo que já é discutido e praticado há muito tempo, a USP, Campinas, com grande experiência, Federal Fronteira Sul. Bom, e importante aí sim, uma das últimas considerações iniciais dessas observações iniciais, o canteiro experimental não está previsto no projeto pedagógico da FAU-FRJ, que está vigente desde 2006, apesar de já ser uma recomendação já que tem algum tempo. Falando do projeto pedagógico, vou passar um pouquinho rápido aqui, mas eu vou passar direto para a grade curricular, mas ele é estruturado para o projeto pedagógico da FAU-FRJ entre, né, eixo discussão, eixo representação, eixo concepção, eixo construção. Na verdade, a gente está trabalhando nossa disciplina no eixo construção. A própria, né, imagem da grade curricular já dá uma ideia de como se trata de um curso com poucas oportunidades de integração, a não ser o quarto período, que efetivamente ocorre uma integração de ateliê integrado, em que todas as disciplinas concorrem para o mesmo projeto. Bom, é isso, o diagnóstico, né? A partir da análise de projeto pedagógico, observa-se um distanciamento entre as disciplinas de projeto e as disciplinas relacionadas com a prática da construção. E surge daí a necessidade de pensar estratégias pedagógicas que permitam atividades interdisciplinares. Fala um pouquinho do canteiro experimental da FAU-FRJ. Na verdade, é algo que se inicia em 2014, com o primeiro TFG que tenta fazer um protótipo construtivo, né? A menina fez um trabalho final de graduação com alguma resistência da própria instituição com esse trabalho dela construir um protótipo em pré-fabricados, enfim, isso daria uma outra apresentação. Depois a gente tem a sorte, em 2015, em função de algumas aposentadorias do departamento, a gente consegue contratar alguns professores substitutos que trazem, encampam a ideia de canteiro experimental. O Rafael, a Patrícia, que são autores do artigo, que também atuam nessa disciplina, mas também o Fernando Mito, que já vinha com histórico de atuação no canteiro experimental da FAUSP,
e ensinando aqui na FAU-FRJ as disciplinas de construção com terra e outra de processos construtivos, a processos construtivos 3. Bom, localizar nosso canteiro experimental, aquele é do fundão, cidade universitária, o prédio da FAU é este, né, aproximando um pouco mais. Na verdade, o nosso canteiro experimental está aqui, né? Aí eu descubro que não é só um projeto pedagógico, o Google também não sabe que a gente existe, né? Mas ele está aqui, a gente está aqui. Bom, aqui é só uma visão geral externa do canteiro, ele fica atrás do LEM, que é um laboratório tradicional, um laboratório de ensino de materiais de construção, estudos dos solos, uma infraestrutura muito boa, mas que tradicionalmente sempre utilizada para os análises, para os ensaios de laboratório, experimentais, de ruptura de corpo de prova, que são importantes e são usados na nossa disciplina, mas nunca se dava o passo seguinte, que era sair da escala material, do material e sair para a escala de algo realmente construído. Aqui é nosso protótipo externo, que é a área interna, né, desse protótipo, onde os alunos realizam algumas atividades e depois vêm para fora. Aqui é só um layout, aqui é o laboratório, que é onde tem o nosso módulo e as áreas onde são construídos os elementos. Bom, aqui é a menta da disciplina, uma elemento tradicional que abrange desde materiais, dosagem de concreto, solos, sondagem de percussão, fundações, alvenarias, então é só tudo, né, de construção, de infraestrutura. E aqui é a cara do exercício. O exercício consiste, então, em projetar e construir elementos de mobiliário urbano e te dá algumas limitações. Eles não podem gastar mais que uma determinada quantidade de cimento, mais que uma determinada quantidade de aço. Isso tem um objetivo claro, que é forçar no bom sentido, de que os alunos pensem em dosagem de concreto, pensem em como vai ser produzido, ou seja, que aquele conceito dado teoricamente, que seja aplicado de alguma forma no elemento. Também obriga a eles serem mais econômicos, também nas formas, no sentido de evitar monolitos ou elementos mais robustos. Vamos lá. Aqui são alguns dos resultados, tá? Eu vou trazer alguns exemplos, né? Só para dizer que esse processo desse exercício ele é feito em etapas. Primeiro apresentar no estudo preliminar, depois no anteprojeto, projeto final e a entrega final, que é realizada em canteiro, com a apresentação dos protótipos para todas as turmas. São 3 turmas. No dia da apresentação final, todas as turmas veem o trabalho de todos. Bom, eu falo que tem um projeto final, que é o projeto executivo, mas às vezes o projeto executivo deles é isso, que também é bacana, assim, como seria a etapa toda de construção. Aqui é um exemplo do dia da apresentação final, aqui é um protótipo bem bacana de uma luminária, enfim. Tem alguns exemplos no artigo. Aqui é a apresentação final de outro elemento. Isso aqui é um mobiliário urbano, isso aqui é uma piscina. Esse foi uma sugestão dos próprios alunos, que a gente, em função do incêndio que aconteceu na FAU-FRJ, a gente deu aula em janeiro e fevereiro, então os alunos resolveram construir uma piscina, já que eles iam estar construindo em janeiro. Bom, aqui é uma ideia, não vai dar para detalhar muito bem, mas uma série de conteúdos que nós tentamos explicitar aqui, tecnologia de construção, sistemas estruturais, mecânica de estruturas, enfim, topografia, que foram absorvidos ou foram aplicados parcial, totalmente ou não aplicados nos diversos projetos executados ao longo dos 3 períodos. A gente está falando de uns 30 trabalhos. Claro que os conceitos de tecnologia da construção e de estruturas, eles acabam sendo muito mais bem aplicados e possibilidade de aplicação do que os conceitos, por exemplo, de tecnologia do meio ambiente, de conforto, enfim. Alguns conteúdos como de instalações, eles surgem a depender do modelo, né, do elemento ser construído. Uma luminária, óbvio, que incorpora questões de instalações elétricas. Bom, e aqui alguns exemplos, eles não são necessariamente exemplos bons, mas são exemplos, às vezes os melhores exemplos são aqueles que não dão muito certo, né, porque eles aprendem com algumas coisas que não deram certo. Mas aqui é um brinquedo infantil, né, construído, então conteúdos de topografia, de locação, de fundações, né, eles fazem as pequenas fundações, os pilaretes, né, construção das fundações. Uma coisa importante, nós não temos
um laboratório para fazer a parte mais de oficina, isso é feito e executado meio que um ato de resistência também. No próprio laboratório, aqui uma mesa de dobra improvisada que eles fizeram pelas barras. Essa menina bastante assustada, era de Portugal, não estava entendendo muita coisa. Aqui a lotação no local, né? Era um sistema simples, 4 pilares circulares, depois umas vigas circulares, enfim, onde eles depois iam pendurar uma rede, enfim. A menina está mostrando o nível porque foi a parte mais difícil, né? Considerar ela conseguir fazer com que isso ficasse mais ou menos nivelado. Aqui a rede, não é nada muito bonito, mas é importante também que isso foi concretado em loco, um pilar de cada vez, e entre o primeiro pilar e o último, né, a qualidade melhora muito, né? O primeiro cheio de segregação, o segundo ele entende que adensamento é necessário, aí, que é um dos conceitos que a gente fala, e aí o último já, né, muito mais bem executado. Aqui são eles felizes, né, durante a execução. A portuguesa também ficou bem feliz. Então, aqui é o Rafael, um dos professores do trabalho. Aqui é uma jardineira vertical. Observe que quando a gente fala de conteúdos, entram também conteúdos de projeto, né, do desenho, depois de com aquilo evolui até a própria construção, né? Que um detalhe, inicialmente eles fizeram uma forma de madeira interna, né, para fazer esse embutido, óbvio que aquilo não saiu nunca. E aí depois eles tiveram que ir para o isopor e pensar de outras formas, e isso é um aprendizado de que eles, né, aprenderam um pouco com tentativa e erro. E aqui é a jardineira. Esse é um exemplo de mesa, problema de modelagem digital, né, as coisas não voam, né, mas eles, né, digitalmente viam como seria a sequência construtiva desses elementos pré-fabricados, a narrativa aqui digital, visual, para a apresentação do projeto. Depois eles mesmos tiveram a iniciativa de ir para o F-Tool, né, que é um programinha de cálculo de esforços, e tentar imaginar onde seriam os maiores esforços, para aí tentar localizar em quais dos pontos seriam localizados ou não as barras. E o projeto de formas, execução dos elementos, montagem. Isso é interessante, né, porque entre o elemento que voa e encaixa perfeitamente aqui na mesa e a realidade construída, é óbvio que aquele dente que ele projetou com 1 milímetro de distância entre a abertura e o encaixe não encaixou, porque ele está falando de concreto, e aí eles tiveram que, na hora, ter alguma solução. Aí já mesmo, no dia da apresentação, rolou um lanche, eles aproveitaram na mesa, usaram como eles pretendiam. Bom, alguns outros exemplos para a gente alimentar um pouco só os olhos, meu tempo está vendo que acabou. Então aqui é um bebedouro, onde entram instalações hidráulicas. Aqui é um outro brinquedo. Esse exemplo é interessante porque no dia da apresentação foi o único até hoje que não chegou até o final. No início do período seguinte eles foram lá e concluíram, porque era o único elemento que não estava concluído. Então estava além do grau, eles já tiveram grau, já estavam aprovados, mas foram lá e finalizaram. Aqui uma estante de apoio, processo de projeto deles, que eles achavam que ia ser assim, depois durante a execução divergiu algumas coisas, enfim. Vou acelerar um pouco, só queria, essa frase é interessante, né, porque isso é do texto deles, que eles chegam à conclusão que, né, no geral, o resultado foi muito positivo e o objetivo alcançado. De fato, o curso de PC2 é aprender arquitetura no canteiro. Aqui outro projeto, um projeto singelo, também de uma luminária, com instalações elétricas, que nasce de um conceito de árvore, e que depois eles fazem um canteiro embaixo, enfim, isso tudo executado. No caso aqui, executado inclusive com concreto leve, que era um dos temas de pesquisa deles. Uma espreguiçadeira, que depois ruiu, né, mas tudo bem. Não, mas suportou do 3, aí quando o quarto sentou e ficaram fazendo festa, aí não... Bom, enfim. Isso, claro, que depois é apresentado um relatório em que eles fazem uma análise crítica disso. E aí a piscina, né? As meninas, né? Aí envolve tudo, né? Solos, alvenaria, concreto, felicidade, água, matacões encontrados durante a escavação. E aí isso é interessante na apresentação final, que uma das mães das alunas foi lá porque a menina convidou que queria apresentar. Bom, aí é isso. Porque a Patrícia é outra professora que é uma das autoras. Bom, é isso, então, considerações finais, é realmente rápido. No problema,
a gente percebe que no problema dos alunos são desafiados a construir aquilo que projetaram, se vivencia-se uma situação real, né? Os conteúdos passam a ser necessários para a solução dos problemas, isso se torna algo que eles usam e aí eles entendem a necessidade desses conteúdos. Cálculo de esforços, por exemplo, não é mais uma abstração, é algo necessário para garantir a estabilidade do elemento projetado. Experimentar com formas e seções diferentes daquelas aprendidas no projeto de estruturas, viga, laje, pilar, seções retangulares, muitas vezes não são aplicáveis para as formas que eles projetam, e eles passam a tentar entender o comportamento material e o comportamento do elemento. Bom, finalmente só dizer que, que apesar desse estranhamento inicial, há um estranhamento entre, sim, mas e agora? Quer fazer? Não, é para você construir, é para você ir lá e começar a executar o seu projeto. Há um estranhamento inicial, mas depois isso se torna uma experiência rica, e que permite a aproximação entre os alunos. Dá para verificar também que eles começam a valorizar a importância do trabalho coletivo, da ajuda mútua, enfim. Alguns relatos dos alunos. O projeto não é mais uma representação do papel, uma imagem tridimensional digital. E, concluindo, só agradecendo, então, a direção da FAO, as agências financiadoras, ao arquiteto Paulo Costa, do LENC, os alunos da FAO-FRJ, em especial os monitores e aqueles envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos. O fato de construção nunca é solitário, então a gente tem que agradecer a todos que contribuem com o trabalho. Bom, é isso. Obrigado. Queria convidar, então, o Edson, que vai apresentar projeto, estrutura e canteiro experimental, integração entre teoria e prática no ateliê e canteiro. Boa tarde, meu nome é Edson, como já foi anunciado, eu sou arquiteto. Bom, eu sou arquiteto, eu sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, que foi citado no trabalho do professor Marcos. Até interessante, porque existe um programa de Inter entre o PROAC, o FRJ e o FFS. Eu, por exemplo, eu e a Nebro somos doutorandos desse programa, então por isso que nós começamos a ter esse intercâmbio também, que vários professores da UFRJ foram dar aula para a gente lá em Erechim. Tá? Os outros autores não puderam participar, mas o professor Luiz Módulo era engenheiro civil e a professora Débora é arquiteta. O tema do artigo é basicamente a integração de 4 disciplinas, 4 componentes curriculares, que se localizam no terceira e quarta fase do curso. Tá? Uma questão que é muito importante ressaltar nessa primeira parte é a questão das ênfases, que o nosso PPC, que já sofreu uma revisão, que temos o de 2013 e de 2016, ele é pautado por ênfases, ou seja, cada semestre tem uma ênfase que direciona, que norteia o direcionamento, especialmente na matéria de projeto arquitetônico. Começa com o corpo, segunda fase vai para composição, terceira fase, que é uma da que também fala nesse artigo, é a matéria, e a quarta fase é a estrutura. Quinta fase, que seria a próxima, seria mais voltada ao conforto ambiental, e a sexta fase já começa a entrar mais a questão também do urbano, então seria a cidade, que seria a ênfase da sexta fase. Interessante também, que eu esqueci de falar no começo, que a UFES, ela é multicamp, então, e por uma outra característica também está em 3 estados, que pega Santa Catarina, vamos começar por cima, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só tem um dos campos, que é Erechim, Rio Grande do Sul, que tem um curso de arquitetura. Engenharia civil nem existe no curso da UFES, que é a maior parte dos cursos é mais voltado para a licenciatura. Existem alguns bacharelados como agronomia e engenharia ambiental. Então, até o processo de gênese é um pouco diferente de muitos relatos que foram apresentados, que são oriundos de outros cursos. No caso, o PPC nosso foi feito pela tutora, que a tutora originariamente é a UFES, que nós já saímos dessa tutoria, mas o PPC original foi feito por docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFES. Tá? O
uma coisa também interessante também, que lá como não existe departamento, não existe também a separação. O curso de arquitetura, por exemplo, não tem autonomia. Erechim possui apenas um coordenador acadêmico, então a gente é tratado como se fosse juntamente com os cursos de licenciatura. Então, quando tem falta de coordenadores, outros campos de deliberação, realmente é uma discussão que pega diversas áreas. Então, realmente não existe uma uniformidade. Está se iniciando uma tratativa de começar a separar cursos em pelo menos unidades acadêmicas, pelo menos 2 cursos, mas nas primeiras reuniões, na primeira pesquisa, por incrível que pareça, para muitos de vocês que são da área tecnológica, o curso que teve mais aderência de arquitetura foi o curso de geografia. E algumas pesquisas e em algumas outras discussões perceberam que até tinha um pouco mais a ver com licenciatura do que agronomia ambiental, mas isso é um pouco o viés das pesquisas, dos programas de extensão que existem. E até por essa característica, os professores passam muito nas disciplinas, então não tem um professor que é o dono da disciplina, então isso permite até uma integração de conteúdo. Esse artigo mesmo eu falei, vamos falar de 4 disciplinas, que são, os 3 autores já passaram pela, não digo por 4, mas pelo menos 3 disciplinas, então conseguimos, além do PPC, preconizar a integração, dentro do conteúdo, na prática, a gente conseguiu fazer essa integração entre as mesmas. Na terceira fase, como já citei anteriormente, a ênfase seria a matéria. Então, o projeto arquitetônico tem um nome, Projeto Arquitetônico dos Materiais. A primeira questão que se deu quando foi iniciada essa matéria se deu o que seriam os materiais. Porque dentro do colegiado teve uma discussão muito grande sobre o recorte. As primeiras experiências que tiveram sobre os materiais abordava desde a fundação, estrutura, vedação, materiais de acabamento, esquadrias, cobertura, forro, envolvia todos os materiais. O problema é que essa matéria ela tem só 6 créditos e perdia-se um tempo muito grande só na parte teórica, sobrando muito pouco tempo para fazer o projeto arquitetônico. E o resultado final também não ficava contente, porque eram projetos de baixa complexidade de programa e até por conta um pouco do repertório dos alunos, o projeto final praticamente só tinha materiais de acabamento, tá? Então você não conseguia explorar toda a potencialidade dos materiais. Então fez o primeiro recorte, já que é uma matéria de 6 créditos, vamos começar a nos focar em alguns materiais. E esse recorte teve um pouco a ver também com a próxima matéria, que seria Projeto Arquitetônico e Sistemas Estruturais. Então a parte teórica envolvia mais concreto armado, madeira, aço e alvenaria estrutural. E para explorar a potencialidade desses materiais e facilitar a disciplina de Projeto Arquitetônico e Sistemas Estruturais. E uma das propostas também que a gente tinha é que os alunos obrigatoriamente tinham que passar pelos 4 materiais. Uma coisa que seria, então, se propôs-se um exercício de muita curta duração, juntamente com o conteúdo teórico dado, que seria a casa cubo, com baixo grau de complexidade de programa. A princípio, o ideal seria que os alunos fizessem 4 casas cubos, cada um com material, mas isso já tinha dado um problema anteriormente, que deu uma briga no colegiado, que os alunos esqueciam das outras matérias e só faziam a matéria de projeto. Então teve discussão no colegiado, porque os professores das outras disciplinas reclamaram, dizendo que os alunos não estavam com tempo para se dedicar às outras matérias teóricas. Então fez-se o seguinte recorte. Separava aço com alvenaria estrutural e madeira com concreto. Em duplas, os alunos tinham que pegar esses pares que eu falei anteriormente. Tá? O resultado final seria esse. Temos uma casa, com exemplo, em madeira, concreto armado, a parte de estrutura metálica e, por fim, também de alvenaria estrutural. Tá? Apesar que o enfoque realmente seria a parte de materiais, que era variado, mas a gente também não negligencia os outros aspectos, como estrutura, como conforto ambiental. Vocês... da esquerda para ligar a luz. Tá, por exemplo, essa residência alvenaria
Mesmo esse elemento compositivo, que poderia ser como uma viga, é feito em alvenaria. Vocês sabem que isso não fica de pé, né? Mas é uma ótima oportunidade também explorar as deficiências e tentar os alunos entenderem essa questão estrutural. Como a ênfase realmente é a parte da utilização do material, a gente nem despontua muito essa parte que a gente utiliza como um elemento até para a formação, porque, como já foi dito anteriormente, eles aprendem muito com os erros. Aí, passada essa parte realmente da possibilidade de utilizar todos os materiais, passa-se para esse trabalho em dupla, porque teoricamente os alunos em dupla poderiam passar pelo menos pelos dois dos materiais. Na prática nem sempre isso acontece, né? Porque como são duas casas cubos e 2 alunos, cada um faz uma e depois apresenta um projeto que a gente vê que realmente está um pouco desconexo. Mas o resultado final, como que às vezes acontece, um trabalho tira 9, outro tira 5, então a gente faz a média e dá uma nota só. E até para evitar essa questão de meu trabalho ficou melhor que o outro, a gente não dá a nota separadamente, como uma estratégia pedagógica para eles aprenderem a trabalhar realmente conjuntamente. Os alunos que a gente observa que durante o assessoramento, o trabalho em grupo, realmente acabam tendo uma nota mais uniforme, você não percebe tanta discrepância entre as notas finais. E depois separam-se as duplas, vai para um projeto com uma complexidade arquitetônica um pouco maior, que seria um centro cultural, e aí sim fazem individualmente, eles têm a livre oportunidade de escolher o material que eles quiserem, misturar os materiais, então, bastando que esteja de acordo com a proposta que eles apresentem, construtivamente esteja correto também, eles têm total liberdade e a orientação fica sendo em cima das escolhas dos alunos. Uma das questões também que é importante também de observar, que quando fala, apesar do sistema estrutural não enfoque, mas esse semestre, por exemplo, apareceu uma moça que queria fazer uma laje de 30 por 30, um sistema. Só que tem algumas coisas que os alunos aprendem no primeiro semestre que parece que gruda com chiclete, né? Que aprenderam que toda aquela laje tem que desenhar com 15 centímetros, acham que toda a laje é com 15 centímetros. Isso é uma coisa que também a gente vai se construindo no pensamento, mostrando que para cada situação a gente precisa aprender a fazer essa estimativa volumétrica. Nos assessoramentos, em casos muito extremos, nós passamos por conseguimos fazer essa orientação. Vamos falar um pouco agora sobre o canteiro experimental 1, que é uma matéria que é obrigatória, e nessa matéria a gente trabalha com outros materiais alternativos. Então, a terra é muito utilizada, argamassa armada, bambu e madeira. Alguns outros conceitos também são abordados nessa matéria, como racionalidade construtiva, uso de equipamentos, organização. Por exemplo, no caso da arquitetura, do uso da terra, as primeiras experiências não permitem nem uso de ferramentas. Por exemplo, quando eles vão fazer os adobes, eles têm que misturar terra, areia, água, o capim, esqueci o termo correto, mas eles têm que misturar realmente na mão ou na lona, né, que eles acabam fazendo esse exercício, até mesmo pisar o barro. Só depois da terceira aula que a gente começa a fazer essa mistura realmente na betoneira, para mostrar que alguns equipamentos conseguem melhorar um pouco a qualidade e até a velocidade. Aqui são alguns exemplos também do trabalho que os alunos fazem. O primeiro realmente é o tradicional forno de barro, feito em adobe, que eles mesmos produzem. O segundo é uma placa em argamassa armada, onde eles aprendem a fazer o elemento e depois fazer a fixação. Lá embaixo, na esquerda, seria a parede que eles fizeram com composição com blocos cerâmicos e a parede de taipa de mão. À direita, embaixo, seria a taipa de pilão também. Aqui outros exemplos de mobiliário em madeira também que os alunos fizeram. E projeto arquitetônico de sistemas estruturais. Essa matéria, como eu falei, já é na 4ª fase, e o protagonista nesse caso tem que ser o sistema estrutural. O próprio tema seria uma arquitetura esportiva, para a necessidade de grandes vãos, e que seriam complexos ginásio, piscina olímpica, semiolímpica,
para até o campus da UFES. E a base dessa matéria, apesar que já também passou por várias transformações, passa pelo Eno Wendel, que ele acaba, utiliza os conceitos de massa ativa, vetor ativo, formativa e superfície ativa. Para obrigar também os alunos a produzirem vários estudos de estrutura e até da forma, junto a massa ativa e vetor ativa, eles precisam fazer um estudo preliminar muito rápido também, utilizando esses conceitos, e outro de forma ativa e superfície ativa. A parte final da matéria também escolhe um deles e faz um detalhamento, para não ficar também só na parte do estudo preliminar. Tá? Esses são também alguns exemplos também das maquetes de estudos que eles fazem, e posteriormente eles acabam fazendo detalhamento arquitetônico. Tá? O canteiro experimental 2, no caso, ele acaba sendo mais voltado para a estrutura mesmo. Então, tem um pouco tempo, vou passar. Então, muitos dos estudos que eles fazem, justamente, eles formalizam muitas coisas que eles veem na prática, na parte da teoria. Então, temos paraboloide, temos uma ponte pêncil também que eles fizeram, que eles têm que andar aí em cima, também viga vagante, são feitas várias experiências. Os dois outros também são torres que eles têm que fazer em altura. Tá? E algumas mudanças que acabaram acontecendo durante essa discussão também, que ainda não foram totalmente implementadas, que as mudanças aconteceram muito rapidamente. Tá? O projeto arquitetônico passou de 6 para 8 fases. Da terceira fase, que era muito pouco crédito. Da quarta fase, diminuiu de 10 para 8, porque colocamos uma matéria introdutória de estrutura. Tá? O eixo tecnológico, como teve uma separação, aumentamos um pouco a carga horária. Tá? Já vou terminar. E uma coisa que realmente as considerações finais seria muito que está valendo, lógico que não é a solução de todos os problemas, que até é uma coisa que eu discuti, mas que seria o motivo da discussão, mas as ênfases é bom para a gente conseguir nortear o aluno. É difícil, porque às vezes quando fala conforto, alguns outros aspectos acabam aparecendo nas assessorias, mas nós como os professores precisamos não negligenciar esses outros conhecimentos, mas nos focar na ênfase do semestre. Tá? Agradecendo a atenção. Agora a Germana vai apresentar um trabalho de concepção arquitetônica a partir de modelos tridimensionais digitais de sistemas estruturais. Boa tarde a todos, meu nome é Germana. Bom, meu nome é Germana Rocha, eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB e da disciplina Sistemas Estruturais 1 e do projeto de edificações 5 atualmente, né? Embora eu tenha ministrado outras disciplinas. Esse trabalho eu fiz em parceria com o professor Charles Novo, que não pôde estar aqui para a apresentação. E ele trata das nossas reflexões, de apresentar os resultados e as nossas reflexões sobre uma experiência interdisciplinar, né, de modelagem tridimensional digital da arquitetura a partir do seu caráter tectônico. E a gente faz um parênteses para colocar que a tectônica, o conceito a gente utiliza do Kenneth Frampton, em que ele coloca que na arquitetura existe um caráter quintessencialmente tectônico, a partir do qual parte da sua expressividade é inseparável da maneira precisa de sua construção. Então, a abordagem tectônica permite um estudo da arquitetura, o mesmo projeto arquitetônico, a partir de várias relações que se estabelecem no objeto arquitetônico, desde as relações do edifício com o sítio, com o lugar, passando pelas relações da estrutura formal arquitetônica e estrutura resistente, das relações com os elementos de vedação, enfim, da expressividade, do potencial expressivo que surge a partir da expressão arquitetônica e de sua materialidade. E aí, nesse exercício, a gente aborda o caráter tectônico no tocante às interações entre estrutura formal, arquitetônica e sua estrutura resistente.
Então, a gente sabe, até que daqui no módulo antes do café, né, das apresentações passadas, que o uso de ferramentas 3D, né, digitais, tem participado efetivamente no processo do projeto, na prática profissional e também na formação do arquiteto. Então, os recursos têm sido cada vez mais facilitadores e intuitivos, né, e permitem a concepção, utilizar essas ferramentas desde o início do processo de projeto arquitetônico, já na fase de concepção da arquitetura, no momento da síntese da forma. E tem transformado o uso dessas ferramentas, né, na dialogia que se estabelece entre o arquiteto e as suas ferramentas de concepção, e também na dialogia que se estabelece entre o arquiteto e a equipe projetual. E a gente acha que elas devem ser incorporadas, né, desde o início da formação do arquiteto e urbanista. Bom, mas aliado a isso, a gente entende que também deve-se existir o desenvolvimento de uma consciência construtiva, também logo no momento do início da formação do arquiteto. Porque a gente observou na disciplina de Sistemas Estruturais 1, o conteúdo aprendido na disciplina de Sistemas Estruturais 1, que está no primeiro período do curso, né, ele não vinha sendo aplicado nas disciplinas propositivas seguintes, ou seja, nas disciplinas de projeto. E teve um momento, alguns semestres, que acabei indo ensinar, né, a disciplina perspectiva, que é de modelagem digital. Ela foi dividida em duas turmas, e acabei indo para ministrar por 2 ou 3 semestres essa disciplina junto com o professor Ari. E aí a gente observou que alguns exercícios, como apresentavam algumas distorções dos elementos da estrutura resistente, como esse que a gente está mostrando ali. E aí a gente resolveu fazer esse trabalho interdisciplinar entre a disciplina de Sistemas Estruturais 1, que está no primeiro período, e a disciplina Perspectiva, que está no terceiro período do curso. E nós entendemos que a concepção da forma arquitetônica, nesse entendimento do caráter tectônico, né, dessas relações entre a expressividade e a sua materialidade, as suas determinações construtivas, né, a concepção da forma não prescinde dos saberes construtivos. Né? E até porque a tensão entre estrutura física e estrutura visual constitui um dos problemas centrais da criação arquitetônica. Né? Como diz Mahfouz, a gente se deter só nos elementos da geometria, abrindo mão dos conceitos, dos preceitos da construção, a gente vai cair na pura geometria, né? sem sentido. Então, as disciplinas envolvidas, como a gente colocou, é o Sistemas Estruturais 1, que está no primeiro período, e que tem vários objetivos, mas os principais, que eu considero principais, é fundamentar a identificação e compreensão qualitativa dos fenômenos estruturais básicos de edifícios, ou seja, aqueles conceitos de sistemas estruturais, de momento fletor, de tensão, tração, compressão, enfim, os conceitos que vão levar a essa compreensão qualitativa dos fenômenos da estrutura resistente, e principalmente estimular a concepção estrutural do processo de criação do espaço arquitetônico. Já a disciplina perspectiva, que está no terceiro período, ela vai capacitar operacionalmente o aluno a construir modelos geométricos tridimensionais digitais, representando edificações e seus entornos, e utilizar os modelos como ferramenta para a concepção e avaliação do projeto arquitetônico, que eles utilizam muito nas disciplinas de teoria. Depois que eles passam por essa disciplina, eles vão utilizar os modelos para analisar também a arquitetura. Aprender técnicas para a simulação do desempenho do edifício, como o estudo da insolação, né, de projetores de sombra, entre outros. E promover o uso de perspectivas como recurso de comunicação em projeto, isso não é novidade, né? Desde o Brunelleschi a perspectiva era utilizada nessa comunicação, mas aqui os meios digitais vão permitir o
recurso de tirar várias vistas, né, de uma maneira mais rápida, né, que você vê o edifício a partir de vários pontos de vista. A disciplina Sistemas Estruturais 1, os 2 primeiros módulos, eles são teóricos e analíticos, onde os alunos vão aprender os conceitos, né, de sistemas estruturais e dos fenômenos da estrutura resistente. E o terceiro módulo, ele tem um caráter teórico prático, onde a gente vai fazer um exercício que os alunos vai permitir que os alunos apliquem e experimentem esses conceitos estudados no primeiro e segundo módulo, no exercício de concepção da cobertura de um espaço arquitetônico, representado a partir de modelos físicos reduzidos, que são as maquetes, e aí a gente utiliza os gráficos. Tanto a gente utiliza o conceito de sistemas estruturais básicos, de Opana Rebelo, como também de associações desses sistemas estruturais básicos, e aí eles vão experimentar esses conceitos nas maquetes, utilizando os gráficos contidos lá de Opana Rebelo. Nos 2 últimos semestres, a gente resolveu fazer um experimento de instalações, né, em que os alunos vão não só trabalhar a maquete, mas também vão fazer um protótipo em escala real, em escala 1:1. E que a gente percebeu que, do ponto de vista de perceber os fenômenos da estrutura resistente, é bem mais interessante do que a maquete. A maquete, até você consegue suportar certas cargas, que quando a gente vai para o modelo numa escala real, numa escala 1:1, a coisa fica diferente, e foi uma experiência muito interessante. Bom, a disciplina Perspectiva, o objetivo é ensinar a modelagem da arquitetura, e são exercícios que são feitos... Então, bom, enfim, tem um exercício no final do semestre, depois que eles passam por várias modelagens de vários objetos, em que eles vão pegar um tema, cada semestre escolhe-se um tema. Esse exercício era para elaborar uma passarela sobre um rio que une 2 bairros lá de João Pessoa, e aí a gente observou que os elementos da estrutura estavam distorcidos, e foi quando a gente resolveu fazer essa interdisciplinaridade entre as disciplinas. Então, a ação interdisciplinar ocorre entre sistemas estruturais e perspectiva como uma maneira de estimular os alunos a fazer a síntese entre concepção estrutural e concepção arquitetônica no processo de projeto, bem como colaborar na obtenção de uma visão integral do curso e da arquitetura, incentivando-os a recompor, como estratégia didática, os saberes adquiridos de forma fragmentada nas diversas disciplinas do curso. Então, a gente percebeu que eles têm essa dificuldade de fazer essa síntese, de levar os conteúdos de uma disciplina principalmente para as disciplinas de tecnologia em particular, para as disciplinas de projeto, né? Então, esse exercício disciplinar foi interessante, porque a gente ajudou para que eles fizessem essa síntese. Nós não temos o ateliê integrado, né, lá no nosso curso, e a gente acha que seria por aí essa coisa de integrar os saberes, né, das várias disciplinas num momento só. Então, o objeto de modelagem desse exercício interdisciplinar, ele vai ser semelhante ao que é elaborado na maquete, só que agora é o modelo digital, que é o objeto final, e eles podem pegar estruturas de objetos e arquitetos, né, de obras referenciais, e é importante essa coisa da formação do repertório, e como eles estão no início do curso, a gente não deixa eles muito soltos, então eles podem sim, devem pegar, eles vão buscar na internet obras referenciais, né, de arquitetos como Shigeru Ban, né, entre outros que a gente vai mostrar aí, e eles vão reconstruir essa obra existente, mas eles vão redimensionar para um espaço que a gente coloca de 1000 metros quadrados, esse no primeiro exercício. Eles podem dar uma função diferente do objeto que eles escolheram para fazer a reconstrução, mas eles vão estudar o princípio estrutural daquele objeto, vão utilizar os gráficos de Rebelo para esse exercício, né, e fazer uma reconstrução dessa obra.
E a gente traz aqui 3 exercícios, que esse baseado na obra de Santiago Calatrava, que a tarefa central é construir o módulo, né, estrutural da grande cobertura da estação, e após a conclusão do módulo eles vão fazer a montagem. Todos esses outros elementos são acessórios, né, que eles acessórios, porque o importante aqui é o princípio estrutural, né, o estudo da obra de um arquiteto, né, já reconhecido, mas que eles vão fazer o dimensionamento, vão redimensionar e reconstruir no modelo digital, ajudando assim para a formação de repertório não só arquitetônico, mas compreendendo também a estrutura. Aqui uma obra de Félix Candela, em que eles elaboram primeiro a paraboloide hiperbólica, depois ele faz a subtração, a partir daí faz a repetição circular do módulo. E do arquiteto Marcos Acaiaba, né, a casa dele, e que a tarefa de modelagem de todos os exercícios consiste exatamente, concentrando-se em tudo em desenvolver o modelo geométrico da estrutura. E aí, depois que desenvolve o modelo geométrico da estrutura, é que eles vão fazer os elementos de fechamento, né, para compreender o terreno, fazer a simulação do terreno inclinado, enfim, todo o contexto ao redor, eles vão fazer a modelagem livre só para integrar o modelo ao sítio semelhante ao do objeto que eles escolheram. Então, essa reconstrução da arquitetura a partir da modelagem tridimensional digital de sua estrutura resistente revelou-se um valioso instrumento didático do saber fazer arquitetônico. Para tanto, torna-se necessário construir um modelo 3D isomórfico, unívoco e relacional, que são propriedades que possibilitam a construção de modelos multifuncionais integrados ao ambiente onde se dá a síntese da arquitetura. Essa característica do isomórfico que impõe de antemão a tridimensionalidade dos modelos. Então, se o isomorfismo determina... Acabou. Então, são essas 3 características, já acabou o tempo, e aí a gente só vai passar o nível que implica nessa relação vis-à-vis, cada elemento concebido, por exemplo, o pilar, no caso desse problema que a gente usa o SketchUp, né, consiste em eles elaboram a superfície, dessa superfície vão elaborar o sólido, que a gente chama de componente, que vai dar nome a pilar 1, pilar 2, enfim, e seguindo uma estrutura semelhante à da construção, certo? E, além disso, esses elementos eles têm que ter uma relação lógica entre si, né? Então, a estrutura, que é uma das ferramentas contidas no SketchUp, os alunos têm que seguir uma estrutura lógica, né, que eles vão ter o entorno, os elementos do entorno, né, a vegetação, o solo, a edificação em si. Então, tem os elementos da estrutura, e que eles separam o que é pilar, e vão formar grupos, né, grupo dos pilares, grupo das vigas. Então, simula, sim, a construção real da edificação, só que no meio digital. Eu vou passar direto para as considerações finais, que já acabou o meu tempo. Então, a gente sabe que outras experiências semelhantes devem estar sendo feitas em outras escolas, né, de arquitetura, mas a gente só quer colocar aqui, trazer nossas reflexões, né, contribuir para essa reflexão sobre o uso das ferramentas digitais na apreensão e concepção da forma arquitetônica, de sua estrutura resistente, desde o início da formação do arquiteto. O exercício interdisciplinar, além de promover a recapitulação e a consolidação dos conhecimentos apreendidos em um período anterior, igualmente promoveu a construção de modelos digitais com maior consistência formal, ao considerar o caráter tectônico da arquitetura, no que diz respeito às relações entre estrutura formal e estrutura resistente. E a mudança de paradigma que é colocada, né, com o meio digital, de uma concepção baseada não em desenhos, para uma concepção baseada em modelos, tem sido o estímulo e fonte de oportunidades para novas formas e técnicas de conduzir o ensino e aprendizagem da arquitetura e de sua estrutura resistente. Obrigada. Então, concluindo
ensino integrado simultâneo de projetos de arquitetura e estrutura. Edição da FUMEC. Boa tarde, gente. Nós somos professores da Universidade FUMEC, em Belo Horizonte, uma universidade privada, e é uma universidade que teve origem a partir de um curso de engenharia, é importante contextualizar isso. E depois de muitos anos, foi inserido o curso de arquitetura, entre outros. Então, para dizer que a gente tem lá no corpo docente, eu, o professor Alexandre Menezes, que damos aula na arquitetura, a gente tem lá no corpo docente uma gama de profissionais da área de engenharia, sobretudo engenharia de estrutura, de incrível experiência, assim, do ponto de vista da atuação prática. Essa pesquisa ela foi desenvolvida por 4 professores, 3 que são arquitetos, estão no curso de arquitetura, e um que é engenheira civil, que dá aula no curso de engenharia e também da arquitetura. Bom, eu estou colocando um pouco dessa estrutura da engenharia e da arquitetura para colocar que, a rigor, a gente teria toda a possibilidade de uma perspectiva assim, muito positiva no sentido de uma integração efetiva no âmbito das disciplinas das disciplinas do curso de arquitetura, das disciplinas de projeto, numa perspectiva de se contrapor aquilo que a gente percebeu que é a crítica, a grande questão que está discutida aqui nessa sessão agora, que é do viés, desse viés conceptivo no ensino de arquitetura, né, contraposto a esse viés verificativo. Então a gente fica entendendo que estando numa escola, com arquitetos, com engenheiros, com uma atuação prática da maior relevância, a gente teria também a perspectiva de poder tentar implementar, tínhamos a perspectiva de podermos implementar uma alternativa de ensino que pudesse contrapor essa crítica que está posta aqui, né? Por que a arquitetura tem que vir antes, com esse viés conceptivo, e os outros campos de conhecimento, eles vêm assim, em momentos adiados, como algo que vai ser verificado de forma matemática e cartesiana. Então, a discussão é exatamente essa, e é um pouco em cima desse recorte que a gente tenta trazer um pouco essa discussão aqui. É uma pesquisa que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo lá dentro da universidade, que tem uma aproximação muito forte com o ensino, e aqui especificamente o recorte que a gente busca fazer é em cima de uma crítica a esse modelo de ensino de arquitetura que é rigorosamente linear, tutorial, é um modelo que é muito normativo, né? Se faz arquitetura, vai seguindo passo a passo, e depois lá na frente, né, dentro da matriz curricular que está posta, entram as disciplinas complementares, vão, de uma certa forma, verificar a perspectiva, a possibilidade ou não de se efetivar aquilo que, do ponto de vista conceitual, já foi concebido lá na frente, assim, de uma forma totalmente desvinculada. Então, a crítica, ela parte desse entendimento, né, de que o caminho não deveria ser esse, a despeito de ser assim que a gente vem atuando lá dentro da estrutura que está colocada. E então essa pesquisa ela vem tratar dessa crítica a esse modelo normativo em função, em favor de uma concepção que seja mais integradora na perspectiva de uma engenharia simultânea, onde todos esses campos de conhecimento eles poderiam e deveriam nascer, participar desde da gênese, da concepção, no sentido das verificações das possibilidades, enfim, no âmbito da concepção, né? E cada um interferir num caminho de ida e vinda, assim, simultâneo,
para que, ao final, uma vez concebido o objeto, todos os campos de conhecimento já pudessem estar, desde a origem, participando e efetivamente contribuindo para a transformação e para a configuração desse, no nosso caso, desse objeto arquitetônico. Então, a gente, ao discutir um pouco essa relação aí dessa engenharia simultânea, em algum momento a gente nos interessou em discutir especificamente uma ferramenta que era o BIM. E exatamente nessa perspectiva desse trabalho integrado. E aí optamos por investigar algumas universidades em Belo Horizonte que tem um curso de engenharia e que tem um curso de arquitetura, entendendo que com essa aproximação física, inclusive, sobretudo, a gente teria perspectiva, inclusive, de uma interlocução com os coordenadores e com os professores que ministravam essa disciplina, e nos interessava especificamente entender como que a perspectiva dessa ferramenta, que a gente trazia quase que como uma hipótese, assim, de uma ferramenta que oportuniza trabalhar todos esses campos de conhecimento de uma maneira integrada, não necessariamente normativa, não necessariamente sequencial, né, de uma forma integrada mesmo, efetivamente, assim, como que eles viam na prática sendo aplicados. Assim. Primeiro, se viam sendo aplicados. E se viam sendo, como que eles vinham, como que o BIM tem participado, né, em algumas experiências dentro dessas universidades. Aí fomos para campo para desenvolver essa pesquisa, e o que a gente traz aqui é um pouco desses resultados parciais que a gente vem até agora coletando, à guisa aí de tentar avaliar o quão efetivamente esse instrumento, no caso da ferramenta BIM, dentro dessa perspectiva aí de uma engenharia simultânea, ela tem sido capaz de nos oportunizar uma alternativa que se contraponha a essa crítica aí, desse viés conceptivo e do viés verificativo aí da engenharia, da arquitetura, né, quase que tratado hoje como um carro-chefe normativamente, e dos complementares em geral e da estrutura aqui no nosso caso especificamente em particular. Eu vou pedir ao professor Alexandre Menezes para poder falar um pouco da estrutura da pesquisa. Boa tarde, gente. Vou tentar ser mais rápido aqui, nosso tempo está curto. Esse nosso somos da Universidade FUNEC, a ideia, o nosso interesse é muito ligado ao ensino e o uso de tecnologia digital contemporânea no ensino. Ou seja, nós estamos formando profissionais que vão entrar para um mercado que já mudou. E a nossa dúvida é se o ensino mudou, se está acompanhando. Nós todos estamos falando aqui de ateliê integrado, de ensino integrado. Então, essa era a nossa curiosidade quando nós começamos a fazer essa pesquisa. A gente entende que a plataforma BIM, hoje, permite o trabalho integrado, vários profissionais dentro da construção civil, e a gente foi verificar as universidades em Belo Horizonte que ofertam cursos de arquitetura e engenharia civil. Então, só nos interessava essas universidades que tivessem esses dois cursos e a conversa entre esses cursos. Então, eu não vou ficar lendo ali, não. O que a gente detectou? Algumas coisas que facilitam a implantação do BIM ou a reformulação dos cursos e algumas coisas que dificultam isso. Frente ao entendimento, né, o custo, principalmente a capacitação dos professores que estão hoje em frente ao curso, a total falta de interação entre departamentos, o tempo que a gente fala, não dá tempo para parar e discutir isso, tem sido apontado como um dificultador. Bom, a cultura CAD tem sido um dificultador da gente trazer isso. E alguns facilitadores, né? O que as escolas têm, isso lá no artigo, então, tem explicado com mais calma o que tem facilitado, o que tem dificultado a implantação de uma tecnologia contemporânea que possibilita o trabalho colaborativo integrado. Tem alguns níveis de introdução do BIM nas escolas, mas o que a gente
querendo era pegar essas 3 escolas, 3 universidades, e a nosso entendimento é que talvez tenham, a nosso entendimento não, a hipótese que a gente está querendo estudar, ele tem um descompasso entre a formação do profissional hoje e o mercado da construção civil hoje. Será que nós estamos formando pessoas preparadas para isso? Fizemos, então, uma revisão na bibliografia sobre o tema, o levantamento das instituições. Pegamos 3 universidades que lecionam esses 2 cursos, no caso até da Universidade FUMEC, no mesmo prédio, o curso de Engenharia Civil é no mesmo prédio do curso de Arquitetura e Urbanismo, e os cursos têm pouquíssimo contato, a Universidade Católica, a Universidade Federal. Debruçamos sobre as grades curriculares, procurando algum indício de possibilidade de integração entre esses cursos. E acabou aproximando dos coordenadores e dos professores, tanto da engenharia quanto da arquitetura, e basicamente fizemos 3 perguntas. Hoje, existe alguma iniciativa de integração entre esses 2 cursos? Se não, existe uma intenção? Se não, acha isso importante? Basicamente o que a gente queria saber. A primeira pergunta é se existe uma iniciativa atual. Não existe. A gente percebeu que na Universidade Católica o projeto pedagógico prevê isso. Nós estamos falando de envolvimento das instituições, não um envolvimento individual de professores, que é o que a gente encontra, iniciativas pontuais e individuais de professores, mas as instituições revendo projeto pedagógico e grade curricular, nós estamos tendo dificuldade. A segunda, se tem intenção, todos têm intenção e todos acham importante. Mas o que a gente conclui disso? Que a gente tem tido iniciativas isoladas. A gente vê um professor, às vezes aluno, usando o software da plataforma BIM simplesmente como modelador, não como o potencial de integrar conhecimento e outros profissionais. Resistência por parte dos professores, a gente tem muito, e nos foi levantada uma questão por um dos coordenadores de curso, falando o seguinte: mas os professores não trabalham de maneira integrada. Então, como é que você quer que eles ensinem de maneira integrada? E aí cabe pesquisa. Será que isso é verdade? Será que nossos professores trabalham de maneira isolada e isso tem dificultado o ensino integrado, colaborativo e participativo? A gente achou que aí também tem um gancho para mais pesquisa. Como estão hoje os professores que estão à frente dos cursos? Só para considerações finais, estou correndo aqui para a gente conseguir. A gente identificou, na nossa opinião, um descompasso na formação do profissional e na prática contemporânea, na prática profissional. Nós achamos importante que as instituições se envolvam e não apenas uma iniciativa de professores. Nós estamos falando de representação da arquitetura, estamos falando hoje de simulação da arquitetura. Isso é uma revolução nos cursos. O BIM, a plataforma BIM parece ser uma alternativa, ainda não está implantada, mas parece ser uma alternativa. E o que a gente encontra são essas iniciativas isoladas, tanto de alunos quanto de professores. Então a gente traz esses os resultados aqui para falar que nas pesquisas ou nos dados que a gente tem levantado até agora, a gente encontra pouco envolvimento das instituições, ou seja, os projetos pedagógicos, o entendimento que a grade curricular está sofrendo uma revolução muito grande, que para a gente entrar operacionalizando o software BIM requer conhecimentos anteriores de estrutura, tecnologia da construção, sistemas construtivos. Talvez isso vire o ciclo básico dos nossos cursos, e não lá na frente. Então nós estamos esbarrando numa revolução do ensino e estamos encontrando muita dificuldade. Isso a gente vê aí pelos relatos e pelo país afora. Muito obrigado. Gostaria
gostaria de abrir para perguntas. Pode começar? Eu queria, primeiro, para os dois primeiros apresentadores que falaram sobre canteiro experimental, como é que vocês veem a possibilidade de a gente, numa faculdade, um curso noturno, da gente montar esse canteiro experimental e uma forma que isso possa dar certo, né? A gente entende que talvez, se ele fosse usado para todas as disciplinas, né, do início até o final, talvez daria certo, mas como é que isso funcionaria à noite, no nosso caso, né? Para ele não cair num uso ali de só aos sábados, né, alguma aula prática esporádica, né? E em relação ao trabalho da terceira apresentadora, desculpa, eu não me lembro o seu nome, Germana, isso, quando você fala sobre... Vocês não têm ateliê integrado, sim, trabalham as disciplinas integradas, o trabalho interdisciplinar, alguma coisa assim, que é o que a gente está tentando fazer lá também. Se eu entendi bem, você apresenta um trabalho que era a integração do primeiro com o terceiro período, né? Como é que você vê essa possível fenda que pode existir ali entre o aluno falar, mas eu vi isso lá atrás, e como é que seria essa ponte aí, porque a gente está tentando implantar no nosso, mas é no mesmo período, né? As teóricas com as práticas. Porque talvez seja uma experiência para a gente também, se a gente precisar trabalhar essa fenda aí entre um período e outro. E tem só mais uma pergunta que a gente já fez. É só complementando para responder nesse pacote, é a carga horária dessas disciplinas de canteiro, qual que é a carga horária, e para a Germana também é a questão dessa disciplina de modelagem com estrutura, se tem algum resultado nas disciplinas posteriores no curso, se acabou servindo para formar melhores modelistas do que estruturistas, vamos assim dizer, ou se ela de fato, nas disciplinas posteriores, ela mostrou uma efetividade do entendimento estrutural da concepção dos projetos. Bom, quanto à questão do canteiro experimental, as fotos que foram apresentadas foram no ar livre, porque a gente não está com espaço físico ainda. Tá? Agora, esse semestre foi coberto o galpão, porque o prédio definitivo, por conta de verba, não vai ser construído a curto prazo. Então, vai resolver muito o problema de intempéries, e os alunos também vão poder trabalhar sob sol, que acho que pode ser uma solução, porque não precisa ser tudo ao ar livre, nós vamos ter um grande galpão que pode se usar também no noturno, que vai ter essa parte da luz. Quanto à utilização do canteiro experimental, tem uma coisa que realmente ia falar, mas não deu tempo. Nós temos agora no PPC antigo 2 canteiros experimentais com 4 créditos cada. Agora, com o novo PPC, passamos para 3 canteiros experimentais obrigatórios com 4 créditos cada e um optativo com 2. Qual vai ser o enfoque do terceiro canteiro experimental obrigatório? Existia uma matéria que chama Projeto de Detalhamento, que era em ateliê. Essa matéria foi retirada do ateliê porque existia um outro projeto, que era projeto de paisagem, que possuía 12 créditos, foi para 10 créditos, e para evitar que ficassem 2 projetos só em ateliê, essa matéria passou para o canteiro, então detalhamento eles vão estudar realmente no canteiro experimental. E o optativo, que é uma matéria de 2 créditos, é um canteiro que vai ser mais voltada para a parte de conforto ambiental, então as experimentações vão seguir um pouco a ênfase que eu passei em cada semestre, né? Que eu realmente, só para complementar, os nossos projetos têm uma carga horária muito grande. Atualmente o PPC antigo varia de 6 créditos a 15 créditos, nós temos 2 matérias com 15 créditos. Agora vão variar de 8 créditos a 12 créditos as matérias de projeto, o canteiro experimental está complementando essa formação. O crédito, quantas horas aula? São 50, né? Moral. Bom, primeiro em relação à carga horária, essa disciplina que eu tratei é uma disciplina de 5 horas, né, 5 horas aulas semanais, né? Então,
Nós, em geral, temos um módulo de 3 horas, que é onde a gente apresenta os conceitos teóricos, e no outro módulo de 2 horas são dedicados a atividades práticas de laboratório, inicialmente as atividades práticas de laboratório de conceito, de materiais, experimentação mais clássica, de resistência, de conceitos de tensão, de modo de ruptura, enfim, que faz parte da ementa da disciplina que é sobre tecnologia de materiais. E depois essas atividades práticas começam a ser substituídas pela ação de canteiro. Agora, os trabalhos eles não são realizados apenas durante o horário da aula, isso é óbvio, assim, eles se revezam e vão em horários extra, horário da aula, com uma atividade extra-classe comum, e são equipes, né, equipes de 7 alunos, 6 alunos, aí varia em função do número, número de alunos por turno, e eles acabam se revezando, e isso é interessante porque força eles a fazer um planejamento de execução também do trabalho, e eles acabam ocupando horário extra ao horário da aula. Quanto ao noturno, tem 2 focos, não sei se é exatamente pela questão da luz ou pela questão do tempo. O curso noturno, a gente sabe que os alunos de curso noturno têm mais dificuldades de dispor de hora extra, né? E isso realmente é algo que é um problema. Uma hora além daquele horário já destinado à sala de aula. Aí eu acho que teria que ir pela redução da complexidade dos trabalhos, ou não tem jeito, marcar em algum horário que fosse possível para todos. Mas é isso. Do ponto de vista ambiental, lá nós também não temos uma realidade muito boa, porque todas as ações, a maioria delas, são feitas em áreas descobertas. Como eu disse, bem, às vezes para os alunos é bem desgastante também. Bom, é isso. Mas são 5 horas. Bem, essa experiência interdisciplinar entre os 2 semestres, né, o primeiro e o terceiro, se deu porque eu fui para a disciplina de perspectiva, e quando eu chego lá, que vi aquelas discussões, meu Deus, como eles aprenderam isso lá em sistemas e não estão aplicando, né? Acho que a Mel falou das lacunas, né? Eles veem sistemas estruturais 1, aí no segundo período não tem nada, e eles têm introdução ao projeto arquitetônico, mas aí eu acho que não é cobrado deles, é como se eles deletassem assim, agora vamos... Se o professor não cobra, eles não aplicam, né? E daí, no terceiro período, eles têm sistemas estruturais de 2, que é só concreto armado, e passando mais 2 períodos, eles têm no P5, 3, 5, eles têm sistemas estruturais 3, que é madeira e aço. Mas o que eu tenho percebido é que eles não conseguem levar esses conteúdos aprendidos para a disciplina de projeto. Alguns alunos levam, né? Mas eu não sei se é a maneira como está sendo abordada o conteúdo da disciplina de sistemas estruturais, né? Ou se é essa coisa, olha, se o professor não cobra, então não vou me preocupar com isso, essa coisa de não conceber a estrutura, mas de lançar a estrutura, deixa para outra etapa, né? Então, como eles são meus alunos lá em projeto 4 e 5, dessa experiência aí, eles já passaram por mim, né, em projeto 4 e em projeto 5 recentemente, então, como eles sabem que eu valorizo essa questão da estrutura, então, no projeto eu cobro, eles têm novamente esse exercício de conceber o objeto arquitetônico pensando na estrutura, e trazem o livro de Rebelo novamente, vão lá consultar os gráficos, então eles não fazem fortuitamente assim, a concepção sem pensar na estrutura. Como a gente vê outros exercícios deles e que parece que essa coisa não é muito cobrada deles, então aquela coisa, eu vou fazer a forma sem me preocupar com... Agora não são todos. Segunda-feira, agora eu participei de uma banca de TCC, de ex-alunos meus dessa disciplina de projeto e da disciplina optativa tectônica, que até foi criada por Elinho, né, do novo PPC da gente, e que ele trouxe todos esses conceitos do TCC dele, e o projeto foi muito interessante, inclusive tirou 10. Então, alguns alunos conseguem fazer essa síntese, mas eu acho que a gente precisa... Eu acho que a TLE integrado está faltando no nosso curso, essa coisa de vários professores, essa experiência que a UFPE está tendo, eu acho que é muito rica, com outros
acho que é um dos caminhos. Eu queria saber o que vocês fazem com os objetos produzidos nos canteiros experimentais ao longo do tempo. Assim, porque são objetos pesados, quase não saem dali. O que acontece com eles? Bom, por enquanto a gente não está fazendo nada, porque tem 3 períodos só que nós começamos a desenvolver. Alguns deles, por iniciativa dos próprios alunos, alguns mais pré-fabricados e que construíam bancos, imóveis, eles deslocaram para algumas áreas do que eles consideravam que poderia ter mais utilidade fora do canteiro. Aqueles que estão executados lá, e como você observou, eles já, inclusive alguns com fundações, por enquanto eles estão lá. Eu ainda não sei exatamente o que a gente vai fazer, provavelmente em algum momento demolir. Mas os que a gente consegue pré-fabricar, e alguns deles são pré-fabricados imóveis, aos poucos eles estão sendo meio que distribuídos. Mas aqueles mais fixos, por enquanto, eles ainda estão lá. Né? Há uma ideia de a gente tentar dar um novo uso, enfim, a gente ainda é uma questão a resolver. Bom, quanto ao canteiro experimental, já que é terra, normalmente um dos primeiros exercícios que eles fazem, eles destroem, que o pessoal do semestre do ano anterior fez, para mostrar justamente que a terra é reciclável, então vai ser reciclando o material. Os que usam cimento, o que acaba acontecendo, um dos professores, que até o professor Mauro, estava fazendo uma pesquisa, no TCC do doutorado dele também seguiu esse viés justamente de aproveitar essas sobras de obra, né? Então realmente estavam sendo utilizados para intuito de pesquisa. Madeira, bom, bambu, que tinha muitas coisas, também acaba se deteriorando, e madeira, quando a gente conseguia aproveitar, passava para os alunos fazendo oficinas nas semanas acadêmicas. Então, a destinação que a gente estava fazendo em relação aos exercícios do canteiro. Meu nome é Clécio, eu sou professor do curso de arquitetura aqui da UFOP. Eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre e para o Sérgio. Me pareceu assim que a perspectiva, né, que o BIM traz, né, inclusive para muitas das questões que a gente está discutindo aqui, de fato são muito positivas. Mas, por outro lado, a gente vê na prática muito escritório ainda não utilizando, né, vocês perceberam isso, e mesmo no ensino, o uso do BIM, ou dos programas relacionados ao BIM, eles exigem uma complexidade que, assim, para se poder trabalhar numa fase de concepção, ele é muito complexo. Considerando isso, vocês não acham que outras plataformas que não tradicionalmente o BIM, mas que têm a possibilidade de modelagem de informação, não poderiam ser mais exploradas do que, por exemplo, Revit, ArchiCAD e outros dessa natureza? Por exemplo, SketchUp. Eu concordo com você. Eu acho, sim, o SketchUp sobretudo. Mas isso não exclui a perspectiva da gente entender o BIM assim, como uma ferramenta super importante do ponto de vista dessa perspectiva de uma produção integrada. Né? Porque o SketchUp nos possibilita, por exemplo, um exercício de modelagem, eles trabalham arquitetura, conforme já foi falado aqui, e depois lá no final eles vão avaliar como é que eles vão lidar, por exemplo, com a estrutura. Então, assim, a discussão que se coloca nós estamos lidando com essas ferramentas no âmbito do seu potencial de modelagem ou do seu potencial de integração, né, dos campos de conhecimento que estão aplicados no exercício. Então, eu particularmente me interessa discutir no âmbito dessa segunda pergunta. E ela traz a reboque algumas questões também que eu acho que o tempo vai nos ter que fazer repensar, que é exatamente a dificuldade, por exemplo, de se trabalhar com o BIM, e não é só no seu aspecto operacional. Nós percebemos, por exemplo, que tem algumas universidades que já aplicam o BIM, eles aplicam assim, a gente fazia contatos
íamos investigar os exercícios, como que eles eram feitos. E eles são disciplinas que ensinam a lidar com o BIM no âmbito da ferramenta, e não no âmbito do potencial da ferramenta, naquilo que ela é capaz de produzir enquanto essa ferramenta integradora, né, dos diversos campos de conhecimento. Então, assim, se a perspectiva é de que ela possa ser usada como um instrumento de integração, assim, eles precisam aprender, mas não numa disciplina especificamente de representação, mas algo que tem que estar no começo do curso, e aí isso começa a colocar um tanto de matriz em xeque, porque significa que no começo do curso eles têm que começar a lidar mesmo com o conhecimento que vem da estrutura, com o conhecimento que vem de todo o campo de conhecimento mesmo, efetivamente, né? Das instalações, das questões teóricas e topográficas e tudo mais. E o BIM ele viria aplicado com uma ferramenta que iria oportunizar essa aplicação simultânea, né? E não linear e tutorial, como efetivamente acontece com as disciplinas de projeto nos cursos de arquitetura. Então, assim, é uma dificuldade mesmo. E uma outra questão, assim, as nossas matrizes hoje, elas já induzem a esse entendimento de que, assim, primeiro vamos lidar com as disciplinas de representação, depois vamos começar a aplicar alguma coisa, e lá na frente vem as instalações, vem a estrutura e tudo mais, né? Eu acho que isso próprio já ajuda a consolidar, a cristalizar uma cultura que dificulta esse processo, né? Essa crítica que a gente percebe aqui, que dificulta muito essas práticas integradoras super interessantes que foram mostradas aqui hoje, enfim. E por fim, uma fala de um professor na sessão anterior, que eu achei interessante, falando mesmo assim, né, em outras palavras, assim, me mostra qual que é o corpo docente que está aqui, porque a gente fica, todos nós, e a gente, inclusive lá na nossa universidade, nos debruçando sobre a matriz, ok, tem relevância, é super importante discutir sobre isso, mas assim, nós temos que entender quem está operando essas matrizes, né? Porque, no final das contas, se eu preferiria uma condição de abertura maior do corpo docente a essa integração e uma matriz que efetivamente oportunizasse isso. Porque não adianta a gente ter uma matriz que lide com isso e um corpo docente que insiste, né, num processo de ensino que seja absolutamente tutorial e fragmentado. Não, vou continuar ensinando engenharia na minha disciplina de estrutura, como eu sempre ensinei, inclusive para os alunos de arquitetura, tal qual eu ensino para os alunos de estrutura. E aí não tem matriz curricular que dê conta de se contrapor a isso, né? Meu nome é José, sou da Universidade Federal de Goiás. Queria perguntar sobre os laboratórios, né, estrutura física. Eu imagino que a maioria que são arquitetos tenha se formado em escolas de arquitetura que tinha lá, sei lá, uma maquetaria, né? Acho que é uma coisa muito comum. Mas eu fico pensando se lá no curso, onde eu estou trabalhando, um curso muito novo, ainda não tem nada dessas estruturas, né? A gente precisa, inclusive, pensar em como construir isso, também, no momento também não tem ideia, mas enfim. Porque, atualmente, eu acho que as maquetarias, em geral, têm sido muito subutilizadas por isso de fazer realmente maquetes, né? Além disso, existem equipamentos mais modernos, mais portáteis, né, que poderiam ser trabalhados no próprio ateliê para fazer maquete, para mexer com madeira, inclusive, né? E aqueles equipamentos grandes que ficam na maquetaria, seriam interessantes se utilizar em trabalho de canteiro, que, por exemplo, você vai fazer uma forma, você precisa cortar madeira, né, em madeiras maiores, né? Então aqueles equipamentos seriam mais adequados para isso. Enquanto que equipamentos manuais e não de bancada, para usar no canteiro, são mais perigosos, né? Eu acho que não seriam recomendáveis. Então, se vocês, enfim, são questões que eu também não sei muito como seria um bom desenho atualmente, também nunca parei para pensar nisso com calma, né? Mas como vocês pensam isso, né? Se não é momento de repensar essa estrutura desses laboratórios, no sentido de, talvez a maquetaria, inclusive com o aparecimento dessas máquinas de corte a laser, etc. Acho que a maquetaria tem sido virada outra coisa, né? E a estrutura das universidades ainda está um pouco atrasada com relação a isso, defasada, né? É isso. Bom, vamos lá. Lá na FAUFRJ a gente tem uma maqueteria, nessa maqueteria você tem total razão, tem duas cortadoras laser que servem hoje para fazer as maquetes, mas ainda as serras de mesa, de corte circular, enfim, elas
elas ainda são usadas para fazer trabalhos da própria maqueteria. Os nossos alunos, eles muitas vezes vão lá na maqueteria para fazer os grandes cortes, por exemplo, pegam um compensado, uma chapa para fazer forma e fazem os grandes cortes, mas o corte mais fino, a montagem, ela é feita dentro do laboratório de materiais, o que não é ideal. O ideal é que realmente tivesse um laboratório apenas para fazer oficina de formas. Lá também a gente tem, por ter o curso de Belas Artes também no mesmo prédio, tem uma facilidade que tem um laboratório de metal-madeira, então também permite fazer alguns serviços de solda do pessoal de Belas Artes. Então, é uma necessidade. Porém, no período este último, que a gente teve um problema na UFRJ, no prédio específico da FAO, só que ocupado pela reitoria no 8º andar, um incêndio, a maqueteria passou a ser usada como sala de aula, então nem os alunos conseguiam fazer direito maquete. Mas foi um período que, inclusive, a gente perguntou para os alunos se eles queriam continuar com o projeto de canteiro. Eles, sim, não vão mudar nada, vão fazer. E acabou que foi feito muito, se reduziu no projeto das formas, começou a se trabalhar com elementos menores, eles começaram a mudar o próprio projeto um pouco para tentar trabalhar só no laboratório sem necessidade de grandes equipamentos. Uma serra tico-tico, a gente cortava com um técnico nosso, com um plano de corte definido pelos alunos, que ele fazia os cortes iniciais e depois a montagem das formas eram feitas por eles. Mas, assim, tem algumas coisas que não necessariamente precisa de grandes... não sei, mas quando a gente fala de protótipos em terra, protótipos em outros sistemas construtivos, às vezes você não precisa de grandes infraestruturas. Eu diria que pode ser começar do mais simples e depois começar a sofisticar. Acho que a gente constrói sem equipamentos, né? Construiu sem equipamentos durante muito tempo, então acho que é possível tentar seguir nessa linha, caso não haja grandes espaços de recurso para equipamentos, por exemplo. Não sei se é isso. Eu não sei se eu entendi também bem essa produção. Na realidade, lá está com essa parte dos laboratórios, excetuando o canteiro experimental, que a gente está num limbo lá. Porque tem gente que acha que o canteiro experimental ficaria dentro de uma rubrica, chamadas áreas experimentais, que seria junto com o pessoal da agronomia. Então lá seria um grande galpão também. Atualmente a gente está junto do pessoal de laboratório, então junto do laboratório de elétrica, hidráulica, maquetaria, conforto, cartografia, uma infinidade de laboratórios que não é do curso, realmente é do campus, né? Então todos os professores de outros cursos também podem usar. O que acaba acontecendo é que a coordenação acaba ficando com o curso mais afim do laboratório. Especificamente no caso de canteiro, como a gente não tem espaço físico, vai ser criado, mas não é o espaço físico adequado ainda, que foi sendo dentro da proposta arquitetônica, até se depois quiser trocar uma ideia, o professor Ricardo, que agora está na UFSC, que participou do projeto do prédio do canteiro. Então, nesse prédio, ou nessa utilização, procurou-se que diversas disciplinas, diversas atividades práticas fossem realizadas no canteiro, não apenas canteiro experimental. Um exemplo, a parte de elétrica, que temos um laboratório pequeno, muitos dos protótipos das aulas práticas também vão começar a ter uma vinculação um pouco maior com o canteiro. Então, tentamos também fazer essa integração e fazer com que a utilização seja uma forma um pouco mais integral. Não sei se será exatamente isso, né, que é a pergunta. Eu podia só complementar mais algumas coisas, né, algumas questões. Eu não sei se você tem ideia qual seria o futuro das marcenarias, será que é isso? Né? Eu acho que ontem, na palestra do Hélio Olga, ficou bem claro que nós exploramos muito pouco material madeira dentro das nossas escolas de arquitetura. Quem sabe a gente não poderia, né, fazer uma reformulação, né, dessas marcenarias antigas e manipularmos um pouco mais o material. Até porque máquinas CNC, por exemplo, você tem uma certa restrição. Você manipula chapas, não a madeira no estado maciço. Né? Então, eu acho que os canteiros experimentais hoje poderiam também ampliar, né, deixar um pouco a alvenaria e o concreto e ampliar para a madeira, para o bambu também. Né? Então, acredito que talvez o futuro possa estar aí. Bom, gente, a gente infelizmente vai precisar encerrar. A gente tem mais um intervalo antes da próxima mesa redonda. Mas eu queria agradecer a mesa e vocês podem também, tem mais gente com outras questões, pode procurar os autores durante o intervalo para esclarecer as dúvidas ou colocar seus questionamentos.
Antes da gente sair, a gente queria fazer o sorteio, né, do kit mola. Eu vou pedir para o professor Polilo tirar o papelzinho.